Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, estamos aí para trazer aí mais uma experiência aí de um assunto bem tradicional aí no mercado, que tem bastante dúvidas aí o pessoal, como pessoa física, também como pessoa jurídica. Então é um tema bastante, não vou chamar de polêmico, mas na verdade sim bastante que chama muita atenção e tem que ter bastante os seus cuidados. A gente vai falar hoje sobre um assunto sobre previdência. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre aposentadoria, sobre benefícios, cuidados e tudo mais. Eu tenho um convidado hoje aqui, que eu convidei na verdade, um amigo, um parceiro nosso aqui do escritório, o Dr. Ney, ele é advogado, ele é especialista na parte previdenciária, ele Ney, vou te chamar de Ney, acho que até Claro, fica, sem problemas. fica mais tranquila, né? Tranquilo. Ney, seja muito bem-vindo aí a esse bate-papo de hoje aí. Tenho certeza que vai contribuir bastante para a gente aqui, do pessoal do canal aqui, e também para quem estiver assistindo a nossa comunidade aqui também. Eu sei que tem bastante dúvidas em relação aqui a esse assunto aqui. Então, Ney, se apresenta também, fique à vontade. Obrigado, Jackson, pelo convite. É sempre muito importante a gente tratar desse tema porque está no dia a dia, né? As pessoas trabalham, enfim, contribuem para o INSS e sempre surgem muitas dúvidas sobre os benefícios que podem vir a ter, né? Enfim, ou já têm e pretendem fazer uma revisão. Então, é uma coisa que está no nosso cotidiano hoje e também no futuro. Então, surgem muitas dúvidas sobre isso mesmo. Agradeço o espaço. Espero aí compartilhar bastante informações com vocês. Legal. Ô Ney, quanto tempo de experiência você já tem aí nesse mercado previdenciário? Eu comecei em 2017, né? Eu comecei no escritório, ainda durante a graduação, aí me formei no ano seguinte. Na verdade, já no final do ano, né? Me formei em 2017 e aí já continuei no mercado previdenciário mesmo, né? Direto assim até hoje, não saí mais da previdência. Ah, bacana, legal. Então, ô Ney, vamos começar, porque é uma pergunta muito que as pessoas querem saber e também entender um pouco como é que isso funciona, tá? Hoje, a questão da contribuição por tempo de serviço e por idade. Explica pra gente, né, como é que funciona essa questão, porque isso ainda é uma grande dúvida, porque uma coisa a gente precisa lembrar também, que você tem muito mais expertise do que eu em relação a isso, porque a previdência, o cálculo da previdência até um certo tempo era uma forma e agora ela mudou. Então, assim, como é que está essa questão hoje para as pessoas entenderem essa, vamos dizer assim, esse limite, essa divisão, como é que é feito isso aí hoje? Perfeito. A gente tem as aposentadorias por tempo de contribuição, né? As aposentadorias por idade, e aí a gente teve a reforma da Previdência em 2019, que na verdade é o grande marco, né, na atualidade, nos últimos tempos, no direito previdenciário. Então, tanto quando a gente faz uma apuração de cálculo, a gente tem que levar em consideração isso. Direito adquirido, regras de transição, então tudo vai variar muito no enquadramento de cada aposentadoria nessas situações, né? Então, a aposentadoria por idade, inclusive muitas pessoas acham que ela basta você ter idade, ter contribuído algumas vezes para o INSS que você tem o direito. Não é bem assim. Na aposentadoria por idade especificamente, né? Aí a gente tem a idade urbana e a idade rural. A gente tem duas modalidades. Na urbana, por exemplo, você tem que ter o homem 65 anos, a mulher hoje 62, e tem que ter pelo menos 15 anos de contribuições mensais, né? Na urbana. E para rural, aí você tem uma redução na idade e tem que comprovar essa atividade rural, né, durante 15 anos também. E o que nós temos agora após a reforma, na verdade, é a famosa aposentadoria programada, né? Acabou se criando uma única modalidade para quem ingressar na Previdência após essa data, né? Então, 13 de novembro de 2019 é o marco da reforma. Nós temos essa única modalidade, mas, e aí já respondendo uma outra dúvida muito comum, a aposentadoria por tempo de contribuição ainda existe, né, para os filiados antes da reforma da Previdência. Então, se a pessoa ingressou, teve um mês de trabalho antes da reforma da Previdência, ela ainda pode usufruir das regras de transição, por exemplo, né? E se enquadrar numa aposentadoria por tempo, não apenas na por idade programada. Então, ainda existem essas situações. E aí nós temos as diversas modalidades, na verdade, né? E a gente não pode confundir algumas mudanças que a reforma trouxe, principalmente na aposentadoria por tempo de contribuição, porque antes da reforma você não tinha uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. A
A regra era bem simples, né? A gente tinha duas aposentadorias mais comuns, que eram 35 anos homem, por tempo de contribuição, e 30 mulher. Ou então você tinha, e aí não tinha idade mínima, ou você tinha aposentadoria por pontos. Os mesmos 35 anos para homem e 35 para mulher, mas você somava a idade para chegar na pontuação daquele ano. Só que você não tinha uma idade mínima. Bastava que você atingisse a pontuação necessária. Então era bem simples nessa forma, né? Após a reforma, a gente tem algumas aposentadorias por tempo de contribuição, essas regras de transição, que elas exigem sim uma idade mínima, né? O pedágio de 100%, que a gente chama, né? O que seria, só para a gente entender esse pedágio hoje? É uma tabela que você tem que, ou é uma fórmula, ou o que seria esse pedágio? Os pedágios, né, dentro dessas regras de transição, eles proporcionam viabilizar ainda para aqueles que estavam muito próximos de se aposentar, mas não atingiram os requisitos, né? Então, em novembro de 2019, quem não tinha 35 anos homem ou 30 mulher, mas estava próximo ali, eles criaram então esses pedágios, né? Uma forma de facilitar um pouco Isso, ainda. exatamente. Então, a gente tem o pedágio de 50%, que é um dos mais comuns. Né? Aí, para o homem, que necessitaria de 35 anos, se ele estava ali com 33, pelo menos, ele cumpre o que faltava, 2 anos, mais 50%, no caso, 1 ano. Entendi. Né, de contribuição. Então, na verdade, não se aposentaria com 35, mas com 36 anos. E essa do 100%, que aí exige uma idade mínima, aí ele não enquadra nos 50%, né? Certo. Aí se faltava, então, 4 anos para ele se aposentar, ele paga os 4 anos de pedágio, mais 4, e aí tem uma idade mínima, que aí para o homem é 60, nesse caso especificamente, né? Então, hoje, para fazer o cálculo hoje de aposentadoria, se depende tudo de algumas variáveis em relação para você conseguir identificar o que precisa, o quanto tempo que precisa para fazer esse cálculo de aposentadoria. Então, hoje não é mais tão simples quanto era antigamente, onde você tinha poucos fatores, hoje você tem uma variedade de fatores para fazer esse cálculo. É um planejamento, na verdade, que você tem que fazer, né? Perfeito, porque a gente tem, nós saímos de, vamos supor, 5 modalidades de aposentadoria, incluindo todas que existiam, né? Tempo de contribuição, idade, rural, pessoa com deficiência, que também já existia. E aí você tem hoje praticamente 12, se você somar todas elas, né? Incluindo insalubridade e tudo. E nesses pedágios, cada tempo de contribuição que você inclui, você consegue chegar mais perto ou mudar de regra de aposentadoria de um benefício para o outro. Pode ser a inclusão de um tempo de insalubridade, tempo de atividade rural, pode ser serviço militar, uma ação trabalhista com reconhecimento de vínculo. Isso tudo influencia muito no quanto tempo você tinha e quanto tempo você precisa ainda para se aposentar. Legal, bacana. Nil, show de bola. Claro, só complementando em relação a tudo que a gente conversou aqui, hoje parece ser bastante complexo. Teoricamente, se a gente for ver, para quem não tem o mínimo de entendimento ou um pouco de estudo em relação a isso, se torna complexo, né? Eu sei que as pessoas fazia um bom tempo atrás, elas batiam aqui na porta do escritório, o que eu preciso, qual código que eu preciso contribuir, porque os mais conhecidos, acho que eram o 1163 e 1007, se eu não me engano, era por tempo de idade, por tempo de serviço, então eles eram os códigos mais tradicionais, né, para você contribuir. Mas te pergunto hoje qual seria, eu só estou te perguntando porque as pessoas até me questionam na rua, às vezes elas me abordam na rua, Jax, eu estou pagando ali no meu carnê, como é que faz aí? Eu continuo pagando depois dessa reforma tributária, nesse código ou não? Qual seria uma orientação sua, né, em relação a isso? Eu sei que a gente já viu que tem bastante variáveis que você precisa cuidar para realmente saber o quanto que você precisa contribuir, qual código, né? A contribuição ela vai influenciar, como você comentou, justamente nos tipos de aposentadoria que você pode aproveitar ela, né? Então, o código 1007, no caso do contribuinte individual, né, que são esses códigos pelo carnê, ele possibilita você usar para uma aposentadoria por tempo de contribuição, que você recolhe 20%. Né? Para uma aposentadoria por tempo de contribuição é 20% a contribuição mensal. Tanto que o empregado ele tem o desconto ali em folha do percentual e o restante é a empresa que paga. Então, você somando vai dar esses 20%.
e o autônomo ele arca com tudo integralmente, né? No caso do código 1163, que é o 11%, ele também soma, mas somente para aposentadoria por idade. Né? Então, igualmente para o MEI, que tem alíquota de 5%, né, na DAS-MEI ali que é descontado todo mês. Claro, você eventualmente pagando 11% ou 5%, você pode complementar, se você tiver pretensão de se aposentar por tempo de contribuição, quando chegar nesse período, você pode complementar essas contribuições, né, pagar a diferença. Só que, claro, você vai pagar um pouco de juros, né, pelo pagamento ali posterior e tudo. E aí a questão de ser realmente vantajoso ou não, isso vai depender muito especificamente considerando aí as suas possibilidades futuras, né? Como eu disse, o tempo que você tem hoje, o tempo que É um conjunto de variáveis para decidir o que vale realmente a pena. Talvez se você vai aposentar por idade, você só vai conseguir, só prefira pagar 11% para economizar, nesse caso, na contribuição, né? Mas é importante lembrar que as alíquotas também têm influência no valor que você pode contribuir por mês, né? Entendi. O 20% você pode recolher sobre 3, 4, 5 mil, né, como autônomo ali. Já o 11%, por exemplo, você só recolhe por um salário mínimo. O MEI é a mesma forma. Se você quiser complementar a diferença do MEI, um dia você consegue complementar até 20%. Eu vou te fazer uma outra pergunta em relação a isso, já que nós estamos nesse assunto, porque daqui a pouco já está vindo cada vez mais ideias não, são perguntas que o pessoal me perguntam aí fora. Então, assim, o pessoal, como a gente ainda está numa região aqui onde o pessoal um pouco mais do interior aqui, então assim, antigamente tinha esse hábito assim de fazer o quê? Quando chegava perto da sua aposentadoria, uma grande parte, principalmente o pessoal da indústria, né? Quando chegava perto da aposentadoria, faltando os 2, 3 anos, eles começavam a recolher pelo teto máximo. Isso hoje, então, isso caiu por terra praticamente, ou isso ainda tem algum efeito ainda para melhorar o valor da aposentadoria? Então, a gente tem os critérios de cálculo já na verdade, desde 99 que foram alterados, né? Até 99 a gente tinha essa sistemática da média do valor do benefício ser feita em cima dos últimos 3 anos de contribuição. Na verdade, era pego 36 meses, né? Então, 3 anos. Claro que eventualmente poderia ter um intervalo ali, mas eram as últimas 36 contribuições do segurado. Então, justamente o que acontecia era isso: as pessoas pagavam e quando chegava no finalzinho, pagavam os 3 anos num valor elevado para o benefício ficar mais alto, né? Porque a média ficava limitada a isso. Depois de 99, a gente teve a alteração legislativa e é feito, a partir de então, uma média desde 1994, quando a gente teve o Plano Real, né? Desde 94 até a data da sua aposentadoria. E aí é feita a média aritmética, enfim, todas as suas contribuições, para a partir dali, né, se sair para cada modalidade de aposentadoria, porque também isso varia, né? E também os cálculos antes e pós-reforma. Aí Entendi. já puxando um pouquinho, né? Então, até na reforma da Previdência, a gente tinha o cálculo da seguinte forma: você pegava os salários de contribuição de 94, ou desde quando a pessoa começou, né? Até a data da aposentadoria, fazia a média, então essa era a base. E ela teoricamente funcionava, né? Isso. Na época dava certo, né? E aí, a partir disso, se a pessoa tem fator, você incide fator. Se não tem fator, é o valor da média, né? E também existia uma vantagem que se tirava 20% das contribuições mais baixas. Então, na época funcionava. Hoje em dia, como já existem vários parâmetros variáveis e índices, não afetaria mais agora para não afeta tanto, né? Para ter um benefício lá no final, né? Então hoje você tem uma média antes era de 80% das maiores, vamos colocar assim, né? Hoje ele continua sendo de 94 até a data da sua aposentadoria e a média é de 100%. Você não tem exclusão das mais baixas, então todos os seus salários vão entrar nessa conta. Legal, show de bola, né? Olha só, então vamos lá. A outra questão também, dúvida das pessoas também, porque é em questão do carnê, principalmente quem carnê, enfim, porque normalmente quando a empresa é responsável por fazer o recolhimento do INSS da parte do colaborador, né? Mas a parte do pessoal ter esse pagamento
em dia? Qual a importância disso e o que que isso, caso se a pessoa não tiver em dia, o que que essa pessoa pode sofrer um dia que precisar de um benefício, vamos lá, né? Um auxílio doença, uma maternidade ou invalidez, o que que isso pode acontecer e se essa pessoa tiver o carnê atrasado, qual talvez seria uma solução para ela botar isso em dia e requerer o benefício? Especialmente no caso, né, dessas categorias, tanto o autônomo, né, como também o facultativo, né, que existe essa modalidade de recolhimento, que é quem não trabalha, mas quer pagar o INSS, né, é uma importância muito grande, não só para a aposentadoria, mas como você falou, né, para os outros benefícios, acaba sendo mais as incapacidades, né, os auxílios doença ou invalidez, para que você tenha ali as contribuições. Porque o INSS, na verdade, ele é um seguro, né, porque o nome é Instituto Nacional do Seguro Social. Então, ele é praticamente um seguro de vida ali, que você acaba pagando, de certa forma, compulsória, né, que é o trabalhador, Certo. e voluntariamente aí quem não é segurado obrigatório. E a maioria dos benefícios, né, na verdade, todos, se você for olhar ao pé da letra, fora os casos que tem isenção de contribuição, de carência, você tem que ter um número mínimo de contribuições. Né? Então, o auxílio doença, por exemplo, a regra são 12 contribuições, né, para que daí você possa efetivamente usufruir do benefício. Claro, um acidente, né, se você pagou uma contribuição, depois no mês seguinte sofreu um acidente, ele te isenta da carência. Mas são hipóteses pontuais, né, uma doença grave que você descobriu após recolher alguns meses. Mas não é uma regra, né? E Aham. aí, se você precisa do benefício e não tem a contribuição paga, você fica faltando esse requisito. Existe bastante essa questão, por exemplo, a pessoa vem contribuindo um certo período, vamos falar do carnê mesmo, a pessoa Uhum. ali é uma pessoa física individual e faz o recolhimento ali pelo carnê. E de repente ela deixou de pagar 1, 2 anos às vezes, porque a gente vê isso bastante acontecendo. E ela precisa requerer o benefício. E como é que ela consegue esse benefício mesmo? Ou qual seria o período que, vamos dizer assim, esse período que o INSS isenta uma carência, que se chama, né? Qual seria esse período realmente de você perder após o benefício? Quando o segurado deixa de recolher as contribuições, né, ele vai variar da modalidade de segurado, mas o contribuinte individual, por exemplo, que paga o seu carnê ali, ele consegue manter o que a gente chama de período de graça, né, porque é um período que você pode usufruir do INSS sem pagar, então você estaria usufruindo de graça, né, então a gente dá esse nome. Ele é mantido, em regra, por 12 meses. Então eu paguei minha última contribuição em dezembro desse ano, eu vou até dezembro do ano que vem, em tese eu estaria assegurado, né, mesmo sem recolher, se eu precisar de algum benefício. Claro, eu tenho que também ter a carência, né, a depender da modalidade, para poder ter o direito, né. Esse período de graça ele pode ser estendido, né, pela legislação até 36 meses, é um tempo bastante comprido, né, mas não é tão simples assim. Existem aí, para você estender para 24 meses e para 36 meses, existem mais requisitos. A Entendi. regra geral é de 12 meses, né, para autônomo. O facultativo que é só 6 meses, né, mas o contribuinte individual é 12 meses de período de graça sem recolhimentos. Agora a gente estava falando em questão de benefícios, né? Benefício de seguro, de auxílio doença e tudo mais. Caso deixa de contribuir, então mais ou menos aí ficou claro, show de bola, né? Agora vamos tomar um exemplo agora para fins de cálculo de aposentadoria. A pessoa lá contribuiu, mas teve lá no meio do período da contribuição, ela deixou de contribuir 3 anos no meio do certo, alguns anos para trás, certo? Eu posso fazer esse recolhimento retroativo? Ele permite fazer isso? Porque já bateu bastante gente Uhum. aqui no escritório perguntando: não, mas aí eu pago lá retroativo, aí eu consigo me aposentar. Faltou 3 anos, mas eram os 3 anos que faltava bem lá no meio onde ele Sim, contribuiu. sim. Eu posso pagar esse retroativo? É possível, né? Principalmente depois da reforma, a gente teve não só algumas alterações nos benefícios pelo INSS, mas também é, uma aceitação justamente do pagamento em atraso. A gente teve alguns reflexos nisso. Porque como você tem agora regras de transição, muitas pessoas não pagaram, né, acabaram deixando esses furos. Para conseguir entrar nas regras de transição, agora querem recolher Quero esses pagamentos em atraso. É possível, né? Claro, você tem que comprovar a atividade, né? Então, se você é autônomo, trabalhava como autônomo e deixou de contribuir 3 anos, você precisa comprovar que naquele período você exerceu atividade. Geralmente o INSS exige essa comprovação
Antigamente você fazia um requerimento, geralmente era feito a guia e se pagava, né? Mas o certo mesmo, o INSS pode exigir a comprovação, né, desse período que você Deixou de efetivamente trabalhou, mas deixou de recolher, né? Também é importante, principalmente para efeitos de carência, né? Isso influencia mais nas incapacidades, mas para a aposentadoria também, que você, para o autônomo, para facilitar, que você já tenha recolhido algumas vezes, né, como contribuinte individual, e depois tenha ficado um lapso sem contribuir, tenha voltado a contribuir novamente, ou então depois voltou a trabalhar como empregado, Entendi. mas tenha contribuições naquela época como contribuinte individual. Se tu tiver alguma forma de provar isso, eles aceitam você fazer o recolhimento. Quais seriam as formas de você, não é falar provar, na verdade, mas sim você mostrar isso que você trabalhou? Mas como eu estou recolhendo como carnê individual, como pessoa, como autônomo, então como é que eu poderia provar que aquele período lá no meio eu deixei de recolher, mas eu estava trabalhando? Via nota fiscal? Ou como é que, que forma que eu poderia provar isso? A documentação, ela pode ser variada desde que contém ali a sua qualificação, né, ou comprove o exercício da sua atividade. Então, se você emitiu alguma nota fiscal, mas não recolheu, serve, né? Se você é sócio de alguma empresa e acabou não recolhendo o Prolabore, enfim, ou a sua contribuição naquele período, você consegue comprovar, né, que, na verdade, você era segurado obrigatório e não fez aquele recolhimento. Ou então, se você é um trabalhador mais informal, claro que existe um pouco mais de dificuldade, né? Então, às vezes, a pessoa trabalhava como pedreiro, só recolhia o seu carnê, não emitia nota fiscal, aí você tem que buscar outros elementos, às vezes, que mostrem que naquele período, que em algum lugar você se declarou como pedreiro, Legal. né? Ou até, Entendi. eventualmente, De dependendo da alguma situação, até uma testemunha, mas documental é melhor porque você consegue ter uma coisa mais Entendi. visível, né? Entendi. Não, então, show de bola. Ô, Ney, outra questão também, a parte do cálculo do benefício em si, né? Hoje, quais são os fatores mais impactantes para fazer esse cálculo dos benefícios hoje? Então, a gente vai ter muita influência do tempo de contribuição, né? As complementações que eventualmente precisem de contribuição, né, para que chegue no salário também. Hoje, qual tempo leva mais ou menos hoje, por exemplo, se uma pessoa for procurar você hoje, para fazer esse trabalho, esse levantamento, isso é muito demorado ou isso é rápido? Ou depende como é? Claro, a gente tem que ver qual é o nível, talvez, da complexidade de montar esse cálculo, na verdade, né? Mas vamos falar numa média padrão de tempo, assim, uma pessoa que acredita que esteja perto de fazer o seu cálculo de aposentadoria, quanto tempo levaria hoje para fazer esse levantamento dessas informações? Então, para realmente fazer um levantamento de qualidade, né, a pessoa realmente poder ter um retorno com as informações completas, o ideal, pelo menos, é tempo de uma semana, 2 semanas, dependendo da situação. Então é Né? rápido, teoricamente. Hoje é tudo É digital tudo também? digital, então você tem o acesso ao meu INSS, né, as contribuições que estão lá, e o que acaba influenciando muito é a documentação que a pessoa já tem. Então, eu quero reconhecer um período de insalubridade. Se a pessoa já tem o PPP, você já consegue conferir, né, se existe insalubridade ou não, incluir esse período no cálculo. Se a pessoa tem atividade rural, você já consegue ou não. Se você também consegue a documentação, então a gente pode incluir para ver qual que seria o tempo que você alcança. Então, isso Entendi. influencia diretamente nesse tempo para levar para a apuração, né? Bacana. Bem, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar agora sobre aposentadoria especial. Eu sei que tem bastante gente também tem bastante dúvida em relação nessa a parte de aposentadoria especial também. Como é que está em relação a isso hoje? E também a questão da aposentadoria por invalidez também, né? Então, como é que está se tratando isso hoje em relação a isso? Antigamente é onde, eu não falo antigamente, mas há uns tempos atrás era você trabalhando 35 anos de trabalho, você já conseguiria fazer encaminhamento. A gente está falando num modo mais amplo, mais geral, que cada um tem suas particularidades para fazer isso ali. Mas hoje, como é que está em relação a isso? Então, a aposentadoria especial, aquela que praticamente se utiliza só o tempo insalubre, né, para fazer o reconhecimento da aposentadoria, ela acabou sofrendo bastante mudança com a reforma. Né? Até novembro de 2019,
ela basicamente tinha um requisito primordial que era você comprovar 25 anos, né, de trabalho em condições insalubres, perigosas ou penosas, né, que asseguram você essa categoria diferenciada de aposentadoria. Então, basicamente era isso. Você não tinha idade mínima, né, você não tinha pontuação, bastava comprovar realmente que suas atividades eram insalubres durante esse período. Com a reforma da Previdência, a gente teve uma mudança significativa, na verdade, né? Você precisa continuar comprovando esses 25 anos de período de insalubridade, periculosidade ou penosidade, e essas modalidades podem ser somadas, né? Então, eu trabalhei 10 anos como frentista, de periculosidade, trabalhei 5 anos como mecânico, tem insalubridade, então você pode somar, né, esses períodos. E o que a gente teve de mudança foi que se criou um sistema de pontuação. Então, não basta mais só os 25 anos, você também precisa somar pontos, que aí inclui a idade. Não é uma idade mínima, não existe uma idade mínima, mas você precisa somar a idade e o tempo para conseguir essa aposentadoria. E aí, como é que funciona hoje na prática? Então, o segurado que tem 25 anos de atividade insalubre, por exemplo, né, dá um exemplo prático aqui, e ele tem 56 anos de idade. Se você somar, ele vai ter 81 pontos. E a legislação, que é a regra geral que se aplica na maioria dos casos aqui, ela exige 86 pontos. Então, mesmo ele tendo 56 anos e tendo 25 anos de atividade insalubre, ele não tem os 86 pontos, ele tem só 81. E aí, qual é o diferencial agora? Que você, nessa aposentadoria, que antes era só de tempo insalubre, você consegue somar tempo comum. Entendi. Então, se eu tenho 20, né, nesse caso aqui, um homem com 56 anos, 25 de insalubre, trabalhou mais 5 anos de uma atividade que não era insalubre, ele soma, atinge 86 pontos e consegue aposentadoria. Ou até mesmo atividade rural, né? Muito se questionou, ficou pensando se valeria somar atividade rural numa aposentadoria especial. Uhum. Né? E pode, né? Desde que você tenha os 25 insalubre e o restante você pode incluir para somar pontuação. A gente também teve uma mudança impactante no cálculo desse benefício, né? Que antes você tinha 100% da média, então geralmente era uma aposentadoria de valor elevado, né? Ou uma das melhores cálculos de benefício do INSS. E hoje você teve uma redução considerável nesse ponto, porque você faz a média e aí você começa com 60% dessa média. E aí, para o homem, nesse caso aqui, ela começa a acrescentar 2% por ano do que ultrapassar 20%. Entendi. Então, nesse exemplo prático, se a pessoa tinha, então, 30 anos de contribuição total, ela vai se aposentar com 80%, não mais com 100% como era antes. Então, quer dizer, para chegar aos 100% está ficando cada vez mais difícil para conseguir fazer a aposentadoria com 100%. Legal. E a aposentadoria sobre invalidez, na verdade, né? Então, quando a pessoa precisa, nesse caso, a invalidez, né, ela agora é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Né, ela simplesmente a questão de nomenclatura, né, que foi adaptada. Auxílio-doença eles chamam de benefício por incapacidade temporária e a invalidez benefício por incapacidade permanente, né? Entendi. E os requisitos continuam os mesmos. A pessoa tem que ser considerada incapaz, né, laboral, então sem condições de trabalho para atividade habitual e também para qualquer outra atividade, né, dependendo então do caso, da doença ou da invalidez que ela venha a sofrer, tá? Então ela também não pode, por exemplo, ser capaz de reabilitação profissional. Entendi. Então, para uma atividade diversa, ela tem que ser realmente inválida para qualquer atividade, né, profissional que ela consiga exercer para se garantir a subsistência. Se tem mudado um pouco o entendimento no sentido de não restringir as aposentadorias por incapacidade permanente, mas a gente teve uma modernização, querendo ou não, nas atividades profissionais em geral, né? Uhum. E também uma ideia social muito forte de inclusão. Né? Então, e aí é preciso diferenciar uma questão de invalidez de deficiência, que é um ponto muito importante. Né? Então, vamos supor que você tem uma pessoa que trabalha com um motoboy, 45 anos, e aí ele vem a sofrer um acidente e sofre uma amputação, uma perna. Se você parar para pensar no primeiro momento, você fala que a pessoa estaria inválida. Certo. Né? E, claro, depender aí da situação até pode ocorrer, mas dependendo das capacidades até escolares, né, ou gerais que a pessoa tem, ela pode ser
readaptada Readaptada de volta, para uma outra voltar a função no trabalhar. mercado de trabalho, uma função administrativa, por exemplo, né? Certo. E aí você tem, claro, direito ao auxílio acidente, né, até se aposentar, e também critérios diferenciados para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, como a gente tem muito essa ampliação, né, em relação a realmente incluir as pessoas no mercado, né, não vou dizer que é um intuito de diminuir a concessão de benefícios, mas principalmente de realmente incluir, né, e verificar, por que não, numa outra atividade profissional. Legal, show de bola. O Ney, vamos falar um pouco sobre planejamento. Planejamento, a gente sabe que as pessoas começam a contribuir, entram na empresa, trabalham, vai e acaba se perdendo, né? Qual seria uma sugestão sua ou de que forma a pessoa pode se planejar em relação a isso? Talvez, a gente está pensando aqui em planejamento, vamos falar desde o início, na verdade, quem está iniciando na parte de trabalho e tudo mais, fazer esse planejamento, ou mesmo quem já está também, né? Ou não sabe o que fazer, o que procurar, mas vamos lá, planejar. O que seria um planejamento para você na parte previdenciária hoje? Bom, planejamento, eu sempre falo que ele não é só uma questão de você conseguir uma aposentadoria ou não. Então, muitas pessoas entram no mercado de trabalho, começam a contribuir como autônomo ou como empregado e pensam assim, quando que será que eu vou me aposentar? Ou será que se eu vou um dia eu vou conseguir me aposentar efetivamente? Então, claro, é importante o planejamento para você ter essa ideia, né, do que você precisa de requisitos, até mesmo nessa própria questão de insalubridade, para saber, para você até eventualmente escolher algumas atividades, caso você tenha interesse numa aposentadoria especial, né, para saber quais são os critérios, mas também é importante o que eu chamo de melhor benefício. Né? Então, ocorre muito com quem, inclusive, já está no mercado há algum tempo, né? Até está mais próximo de se aposentar, porque como nós tivemos aí muitas mudanças, muitas regras novas, claro que a reforma da Previdência trouxe algumas mudanças de cálculo, mas já tive oportunidades em que uma regra pós-reforma foi mais vantajosa para o cliente do que uma anterior. Entendi. Né? Então, isso também é plenamente possível. Né? A gente tem a visão de que a reforma só prejudicou, mas já teve casos que ela acabou beneficiando. Então, isso também é muito importante. Aí você tem que saber realmente o que é o melhor benefício. Às vezes você tem direito de se aposentar hoje, mas e se você esperar 6 meses, um ano, será que o benefício não é melhor? Olha só, então Justamente porque você pode mudar de uma aposentadoria por pontos, que você já fecha hoje, mas daqui a 6 meses você consegue numa outra regra de transição da idade mínima, porque você consegue mais 6 meses de idade. Então, isso também influencia bastante nesse ponto, né? Então, assim, porque eu sei aquele velho ditado das pessoas falarem sempre aí, não, entra com a sua aposentadoria e busca pelo menos aquilo que você tem, mas se você, talvez dê certo, mas enfim, o certo mesmo é procurar um profissional que realmente te oriente e veja qual é a melhor forma de você realmente estar buscando o máximo possível melhor para a pessoa, na verdade, né? Exatamente, porque a gente sempre trabalha com muita transparência e as pessoas falam, mas eu posso fazer esse requerimento sem advogado, por exemplo, né? Que é permitido. Então a pessoa pode fazer o encaminhamento dela, né? Não tem problema nenhum isso. Mas a questão é justamente o diferencial, né? Porque se você fechar uma determinada regra, o INSS vai te conceder, mas você não sabe se esse cálculo está correto, né? Se você, nesse período, inclusive, já não fechou uma outra regra e o INSS não observou, que acontece também. Certo. Né? Se você, de fato, daqui a alguns meses não teria direito a um benefício melhor, se não caberia uma revisão de cálculo, por exemplo. Então, isso é muito importante você realmente ter, porque a aposentadoria ela é uma garantia que você tem a partir do momento que você não consegue trabalhar. Né? Ela vai ser o seu sustento por muito tempo. Exato. Né? Em muitos casos. Claro, muitas pessoas trabalham, inclusive, depois de se aposentar, porque o valor é baixo. Em muitos casos, talvez a gente não consiga aumentar muito o benefício, mas consegue garantir uma renda melhor futura, né? Aí para quando você efetivamente parar de trabalhar, conseguir se manter, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. Bacana, né? Vamos entrar num outro quesito em relação à previdência. É possível eu acumular mais de um benefício hoje? Existem algumas possibilidades, né? Elas não são muitas, na verdade, né? Mas você pode acumular sim. Uma das mais comuns, que inclusive gerou
muita dúvida após a reforma da Previdência também foi você conseguir manter, né, a acumulação de uma aposentadoria com uma pensão por morte. É, que é, no caso, então, uma segurada mulher é aposentada, enfim, vem a ficar viúva e, eu tenho direito à pensão, mas e agora, eu posso continuar acumulando com as mudanças que teve? A resposta é sim, né? A pessoa pode continuar mantendo os dois benefícios. O que se tem agora é que você vai escolher o maior, né, a depender dos valores de cada um. Certo. Você pode ficar com o que é mais vantajoso e do outro você vai receber um percentual. Né? É feita uma avaliação de faixas, né, de valores, isso como eu falei. Então, se você receber um valor de aposentadoria X e a pensão, um valor de 3 mil, de 5 mil, enfim, isso vai variar com que a gente faça essa apuração, mas a acumulação ela ainda é permitida. Ah, entendido, então. Bacana, então. Rapidamente, para a gente, por exemplo, tirar uma dúvida em relação aqui, agora nós estamos falando da acumulação de benefícios, né? Na verdade, agora acumular contribuições, certo? Por exemplo, médico acontece bastante quando o médico ele trabalha num hospital, ele trabalha em outro hospital, e aí ele o que acaba acontecendo? Ele acaba recolhendo os dois lados, 2 ou 3 hospitais acabam recolhendo e às vezes acaba passando do teto isso, né? Hoje, para a gente entender qual seria o teto hoje da parte previdenciária hoje que eu posso recolher? Então, quando você tem essa somatória de contribuições, né, elas vão ser efetivamente somadas na sua aposentadoria. Né? Então, se você tem dois vínculos de emprego, né, ou até mesmo emprego e também contribuição de autônomo, ela vai ser somada. Isso, inclusive, foi mudado em 2019, porque até então o INSS não fazia essa somatória. Isso gerou, inclusive, muitas revisões, né? Então, você tinha um médico autônomo e ele também tinha um vínculo de emprego. Era feito o cálculo só com uma das contribuições. Então, se fez aí muitas revisões e hoje em dia, né, depois foi feita alteração e elas são somadas. E em questão do teto, né, o teto do INSS é 7.500 e pouco, agora em 2023, né, agora no ano que vem deve aumentar. Quando a contribuição, ela vai ficar limitada ao teto. Então, tudo que ele recolher acima do teto, teoricamente, não tem mais benefício nenhum sobre isso. Isso. Aí o que tem que ser feito nesses casos é você estabelecer uma atividade principal, na qual você recolhe a sua contribuição, no caso é o teto, né? E a outra você deve informar o empregador para que ele não faça esse recolhimento. Isso é plenamente possível. Ou então, se você recolhe como autônomo no teto e depois tem mais um emprego, você pode fazer excluir um desses benefícios, exatamente, então. Porque justamente como você não aproveita para aposentadoria, você não pode recolher acima também. Caso já tenha ocorrido, que é muito comum, né? Às vezes você tem, não vamos considerar salários tão elevados, mas que somados passem, né? Tenho 2 salários de 4 mil. Certo. Estou recolhendo sobre os 2. Se você vê, você está pagando acima do teto. Então você consegue, inclusive, a restituição desses valores ali que foram pagos a mais, né? Certo. Bom, Ney, já estamos chegando quase ao final aí do nosso bate-papo, bastante experiência que a gente trocou aqui. Ney, tens alguma questão que queres contribuir com o pessoal, que tu acha bastante relevante em relação da parte previdenciária? Como a gente comentou, acho que é muito importante essa questão do planejamento, né, e do cuidado na hora de fazer pedidos, né, seja de aposentadoria, um auxílio-doença também. A documentação que é apresentada hoje, como é tudo digital, tudo isso se cria um arquivo na sua vida previdenciária. Né? Então, já vi pessoas que se prejudicaram porque juntaram um documento que, vamos supor, na atividade rural, né, que comprovava a atividade rural, mas juntam um documento que descaracterizava a situação. Entendi. O cuidado com esse tipo de apresentação de documento é muito importante. Né? Ou então, realmente, juntar tudo o que precisa. Né? Por isso que a gente sempre orienta, né, as pessoas a realmente buscarem alguém da sua confiança, né, que possam orientar, fazer um trabalho realmente de excelência para poder realmente garantir o melhor benefício, porque de fato é uma coisa que vai aí te acompanhar e por muitos anos, né, poder aí trazer bons frutos também. Bons frutos e benefícios, né? Bom, bacana, Ney. Show de bola. Te agradeço de verdade, tá? Por estar participando aí do nosso bate-papo aqui. Com certeza é muito engrandecedor para nós trazer essa experiência aí para o pessoal também, tá olhando esse conteúdo todo aqui também.
Quero reforçar essa questão aqui, como a gente sempre traz profissionais especialistas nessas áreas, em todas as áreas e conteúdos que a gente vem gravando, isso é uma questão que a gente adota aqui também do escritório, aqui também. A época, quando era um pouco mais tranquilo de se fazer, a gente tinha, vamos dizer, mais esse conhecimento em relação de poder encaminhar essa parte. Mas como mudou bastante a legislação, hoje a gente realmente trabalha com parcerias de pessoas que têm experiência, então, né, com profissionais que têm experiência nessa área. Então, o Ney é um parceiro nosso aqui do escritório que faz esses trabalhos aqui para gente, para todos os nossos clientes. Então, uma palavra assim que hoje que eu deixo aí para todos vocês, o que mais me chamou a atenção se chama planejamento. Quando você planeja, você tem assertividade praticamente 100% quando você faz planejamento com um especialista na área daquilo que você precisa. Ney, obrigado de verdade, tá? Bom, gente, ficamos então por aqui. Obrigado aí, pessoal. E se ficou qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que a gente faz esse campo aí, essa ponte, na verdade, aí com o nosso parceiro Ney. Pessoal, um grande abraço para todos. Até os próximos episódios. Deixe nos comentários. Até a próxima.